Inclusive, o Ariano Suassuna, ele criou um movimento chamado Movimento Armorial. Ele buscava estimular justamente a criação de obras de expressão popular, uma valorização de que essa cultura ela precisa ser valorizada e estudada tal qual a gente faz com outros conhecimentos que formulam e que constituem a nossa população. Mais uma vez, a valorização, né, das nossas culturas que são oprimidas, rechaçadas, esquecidas. Ou não valorizadas. Então, ele é um defensor dessa busca por criar essa identidade brasileira e da nossa obra de arte final a partir desse conhecimento e valorização da nossa própria cultura. Fala pessoal, eu sou Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. A gente está analisando as obras do Pazzum, da matriz de referência de 2026, e hoje a gente está aqui com o professor Rodrigo Issa para analisar a nossa última obra de cênicas, A Pena e a Lei. Rodrigo, a gente se despede de você hoje, né? Bem-vindo com uma sensação saudosa já. Exatamente, já com saudade de vocês, mas ano que vem estaremos juntos novamente, ano que vem estaremos aí no País 2. E vocês acompanhando a gente, inclusive, porque vai ter País 2, então vocês não vão se ver livre da gente. Não, estaremos no seu ouvido no ano que vem. Exatamente, ou na sua tela. Não, e eu continuo, tá? O Rodrigo para na 51, eu e você, a gente vai até 70. É isso. Gente, então, hoje a gente vai fazer a análise da Pena e a Lei, terceiro ato. A UNB mudou esse ano e colocou só o terceiro ato. Até o ano começar, passado... então, já existia essa obra na matriz. Exatamente. Essa obra durante 3 anos foi cobrada, a peça inteira. Esse ano vocês deram sorte. Eles colocaram só o terceiro ato. Dá sorte, assim, entre aspas. Por quê? Porque você, querendo ou não, você precisa conhecer o contexto do espetáculo todo, só que é um espetáculo grande. Eu acredito que a UNB, ela fez por isso, assim. É um espetáculo que é dividido em 3 atos, e ela trabalha muitos temas. Então, ela quis colocar esse terceiro ato para poder especificar um pouquinho mais. A gente viu isso acontecendo em algumas obras, né? A gente tem o canto 1 da Clementina de Jesus, que precisa entender o contexto do todo. A gente viu isso nos concertos na música, que também precisa entender o contexto do todo. E a gente ainda vai ver... A gente viu em algumas obras de audiovisual sobre documentários, que eu tinha um episódio. Mesmo esquema. Precisa entender o todo. E aqui ainda mais, né, Rodrigo? Porque é entrelaçada. A história não consegue existir só no final. Então, aí é que tá. Na verdade, eu acho que a UNB foi inteligente. Dá pra você... Vou dar uma dica pra vocês. Existe o episódio da Pena e a Lei que a gente já gravou aqui, quando essa obra, ela era a obra inteira. Então, resgatem aí... nos primórdios do VersaCast, o primeiro ano que ele surgiu, o episódio é só o Rodrigo falando, não temos vídeo. Isso. Mas tem o registro completo. Exatamente. Mas assim, gente, ainda assim você precisa ler o espetáculo. E assim, é a mesma coisa de sempre, né? Isso aqui é para facilitar a sua leitura, a sua análise, seu contato com a obra, mas jamais substitui. Exatamente. Então, vamos fazer um resumo breve aqui para vocês entenderem o que é o espetáculo e o contexto dele como um todo. A Pena e a Lei é um espetáculo do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna é um dramaturgo brasileiro já falecido. Ele era paraibano, né? Nasceu em João Pessoa, nasceu em 1927 e faleceu em 2014. E ele talvez o nosso maior dramaturgo que a gente teve para espetáculos teatrais, né? Ele gostava muito de peças teatrais aqui do Brasil. Um profundo defensor da cultura nordestina, da nossa formação enquanto povo, dessa valorização da cultura popular, mas com uma valorização de que essa cultura ela precisa ser valorizada e estudada tal qual a gente faz com outros conhecimentos que formulam e que constituem a nossa população. Mais uma vez, a valorização, né, das nossas culturas que são oprimidas, rechaçadas, esquecidas. Ou não valorizadas, muitas vezes a gente não valoriza. Inclusive, o Ariano Suassuna, ele foi um precursor desse movimento. Ele criou um movimento chamado Movimento Armorial. O que era o Movimento Armorial, né, ali na década de 60, 70? Ele buscava estimular justamente a criação de obras de expressão popular. Então, o Mamulengo, que é um teatro de bonecos nordestino, a valorização, por exemplo, de uma outra obra que a gente já fez análise aqui, que é a obra do J. Borges, que são estilogravuras. Então, ele é um defensor
busca por criar essa identidade brasileira e da nossa obra de arte final, essa obra de arte total, a partir desse conhecimento e valorização da nossa própria cultura. Então, ele vai incluir temas populares, representações, expressões populares. A palavra armorial vem de insígnia, de armor, né? de armadura. Então, vem essa ideia de brasão, de insígnia, dessa cultura... Do símbolo representativo, né? De um símbolo representativo de um grupo, de uma comunidade, de uma família, sabe? Então, é como se ele estivesse tentando resgatar quais são os nossos símbolos, o que nos representa enquanto povo. Então, o Ariano Suassuna, ele vai escrever esse espetáculo A Pena e a Lei em 1951, né? Ele faz isso e ele vai ter algumas características nessa peça que são muito legais. Para quem não conhece, Ariano Suassuna também é o autor do Alto da Compadecida. Então, famoso, que daí se você não conhece, você tá sendo brasileiro errado. Não, mas é impossível não conhecer o Alto da Compadecida, porque realmente, assim, é muito divertido, é muito legal. Você já ouviu falar. Com certeza você já ouviu falar. Tem o Selton Mello no filme. Exatamente, talvez seu pai, sua mãe já tenha visto e aí acabou falando para você, porque é muito divertido. Essa é uma característica dos textos do Ariano Suassuna. Ele tem muito essa coisa da comédia inteligente. Mas tem uma palavra, a jocosidade. Quando você é jocoso, essa coisa da jocosidade, do jocoso, tá muito, muito próxima dessa estética da palhaçaria, dessa estética dos bonecos. Então, é importante a gente entender como ele vai trafegar entre o sagrado e o profano, entre o que é popular e o que é teórico, né? Quando a gente para analisar o próprio nome do espetáculo, A Pena e a Lei, né? Então ele está falando sobre quem é que escreve a lei, quem é que faz a lei, e ao mesmo tempo, por conta do terceiro ato, vocês vão entender que a pena aqui, ela pode ser traduzida de a pena, ou seja, a sentença, ela pode ser a pena, ou seja, quem é que está escrevendo, ou pena, dó, eu tenho dó dessas pessoas, porque é justamente o que o terceiro ato vai falar pra gente. E aí a gente vai elaborar isso um pouquinho mais. Mas só para poder voltar aqui sobre características do que o espetáculo vai falar pra gente. Vai falar sobre essa hierarquização social do sertão brasileiro, então essa ligação entre as relações estabelecidas entre o patrão e o trabalhador, como que a ética e o caráter das pessoas, eles acabam sendo modificados a partir dessas condições de sobrevivência. Então o pobre, ele é pobre porque ele é explorado. Então, a busca pelo pobre, né, o sonho do oprimido é se tornar opressor, e a busca do pobre é se tornar rico. Então, aqui, de toda forma que ele puder, a gente vai perceber uma malandragem, uma esperteza, mas é uma sobrevivência dos nossos personagens em conseguir sobreviver. Essa condicionalidade da honestidade deles, ela é de acordo com a situação, assim. Eu vou ser tão honesto quanto você a partir do que eu preciso e do que você pode me oferecer. Exatamente. Então, essa é uma tragicomédia que o próprio Ariano Suassuna, na obra dele, que ele disponibilizou no site para vocês, que está disponível, ele próprio denomina o espetáculo como uma tragicomédia lírico-pastoril, ou seja, é lírico, é erudito, mas é pastoril, assim, tem uma coisa de popular, sabe, de como se fosse feito no quintal de casa também, e é uma tragicomédia, então a gente tem aqui uma inversão aqui de... Já traz isso desde a definição da peça, né? Exatamente. Essa junção dos opostos. E a UNB, ela tem como característica desde 2016, né, que a gente estava pensando aqui, se eu não me engano é 2016, gente, que desde 2016 a UNB tem cobrado 2 obras, né, então cênicas. 2 obras de cênicas, geralmente uma comédia e uma tragédia. Essa é uma comédia, mas ele coloca como uma tragicomédia justamente por conta do final, que é o espetáculo, que é o nosso terceiro ato. Então, é um drama cômico que a gente vai dividir, que vai ser dividido em 3 atos. Ele também denomina como a farsa da moralidade e a facécia de caráter, uma facécia de caráter bufonesco. Quando ele coloca bufonesco, ele está fazendo uma referência aos bufões, que é como se fosse um primo do palhaço, sabe? Ele tem essa característica de ser mais jocoso, de ser mais exagerado, mais escatológico, mais ligado a essas profundezas das necessidades humanas, comer, se reproduzir, sobreviver. Então, tem muitas essas características dessa característica pura mesmo básica do Brasil, ingênua, básica até, dentro dessa obra. Mas quando a gente... cuidado só quando a gente pensa em ingênuo, porque não é uma ingenuidade. Pelo contrário, a gente vai perceber que os personagens são muito espertos.
é uma pureza, né? Eu vou me corrigir aqui em relação a essa palavra que eu usei. Então, a nossa peça, ela vai ser dividida em 3 atos. O primeiro ato, a inconveniência de ter coragem. O segundo ato, o caso do novilho furtado. E o terceiro ato é a inconveniência de ter coragem, ou também, como ele próprio coloca, o alto da virtude da esperança. Né? Então, ele fica com o mesmo nome do primeiro? Cada ato, ele meio que denomina de uma forma, né? O alto da virtude da esperança. Então, esse terceiro ato, gente, a palavra, né? O que ele vai ser denominado, como ele vai ser designado, vai ser muito importante para a gente entender o que esse terceiro ato vai falar para a gente. Explicando rapidamente o que a peça conta. Essa peça, no primeiro e no segundo ato, ela é introduzida por 2 personagens, o cheiroso e a cheirosa. E o cheiroso e a cheirosa, eles agem como donos de uma empanada, de uma apresentação de bonecos, de teatro de bonecos nordestino que se chama mamulengo. Então, eles atuam como mamulengos, a fisicalidade deles. O Ariano Suassuna, ele era um cara muito estudioso e ele passava muitas instruções através das rubricas na peça. Então, vocês vão ver que é a característica do texto cênico, que é a característica do texto cênico e que ele vai dando características de como o ator tem que representar, como que o cenário tem que acontecer, enfim, ele fala muito nesse sentido. Então, no terceiro ato, ele já começa falando sobre como, na verdade, o cheiroso e a cheirosa, que entravam como uma espécie ali de corifeu no teatro grego, né, essa espécie de um personagem introdutório, um mestre de cerimônias, eles agora vão assumir um papel de protagonismo. Cheiroso vai ser Jesus Cristo e a cheirosa vai ser a Virgem Maria. E aí começa uma espécie de julgamento dos personagens do primeiro e segundo ato. Todos os personagens morreram, mas eles não sabem que morreram. Então eles vão chegando em um a um e o cheiroso fica atrás apagando e acendendo a luz. Toda vez que apaga e acende a luz é porque alguém chegou aonde? No inferno, que é esse espaço onde está acontecendo na cabeça mesmo, assim, no pensamento aqui lírico do Ariano Suassuna que ele quis colocar. O cenário não muda exatamente, não entram chamas, nada disso. A ideia é que seja simples até para que o povo tenha acesso a isso e consiga entender o que ele está querendo dizer. Então aqui nesse espetáculo, cada um desses personagens realiza-se assim o que a gente chama de alto, né? Dentro do conhecimento das artes cênicas, o alto, né, um espetáculo que a gente chama como alto, ele faz parte do contexto do teatro medieval. E ele é uma peça com caráter catequizador, com uma moral cristã, né, faz parte muito ali desse conhecimento de reforçar dogmas, reforçar conhecimentos religiosos. Cristãos, exatamente. Então, é um alto, basicamente, porque os atores, eles vão agora se desprender um pouco daquelas características físicas e cênicas muito exageradas do primeiro e segundo ato, mas eles aparecem um pouco mais realistas, vamos dizer assim, descobrindo a causa da morte de cada um deles, e a causa da morte de cada um deles, ela é falada de uma forma cômica, né, porque um que vai chegando vai contando para o outro: ah, você não sabe do que você morreu? Não, eu morri de quê? Ah, você morreu de desgosto. Desgosto? Por quê? E aí o próprio Suassuna, que era formado em Direito, ele dá uma explicação técnica. Você morreu de desgosto, um contraste, e aí ele está, querendo ou não, fazendo uma crítica a essa utilização dessa norma técnica da medicina. Que afasta ali. Que afasta a população. Então, você morreu de desgosto. Por quê? Porque você estava voltando de algum lugar e alguém te deu um tiro, essa bala passou por todas as suas cavidades intestinais, jogando dá várias características, você foi ficando tão chateado com isso que você morreu de desgosto. Ah, mas também não tem como não morrer, né? Então, é muito engraçado, assim, a forma como ele coloca. É muito inteligente. É muito inteligente. E aí, cada um desses personagens, eles vão, de fato, aí, fazendo a sua descrição do que aconteceu, né? Um vai descrevendo do outro. Ah, você não sabe que ele morreu, papapá. Até que no final das contas, chega ali o próprio cheiroso vestido de Jesus, e no final do espetáculo, ele vai perguntar para as pessoas se elas, apesar de tudo que elas viveram, elas viveriam novamente? Vocês teriam essa coragem de viver novamente? Você teria esse desejo?
sim, apesar de tudo, eu gostaria de ver tudo novamente. Então, ele vai Legal. fazer uma referência direta à ressurreição de Cristo. Né? A peça, ela se passa, vamos dizer assim, uma alusão à Sexta-feira Santa, onde todos foram sacrificados, né? Todos morreram, mas que no terceiro dia eles vão ressuscitar. Então, é essa ideia de que é através da fé, através da igreja, que as pessoas vão ressuscitar. E é tem uma entrevista do Ariano Suassuna que ele fala que... Gente, eu assisto entrevistas do Ariano Suassuna, ele é incrível. Ele é incrível, ele é muito divertido, gente. E ele mesmo fala, assim, que dentre as virtudes católicas, né, aquele mais se identifica, que ele fala, eu acho que a única que eu tenho seria a esperança, né? Porque a fé, a caridade e a esperança. Porque ele não é um otimista, ele é um realista esperançoso. Então, ao mesmo tempo que ele enxerga a dificuldade da nossa população, mas ele tem essa esperança de que, de fato, as coisas mudem, enfim, através da valorização da nossa cultura que ele acredita que a gente vai conseguir fazer isso. E no final das contas, o final do espetáculo, ele revela um dos sentidos que o nome pode trazer para a gente. Porque é através dessa esperança, mas é também através dessa misericórdia de Deus que teve com a história de cada uma dessas pessoas, a pena que Jesus vai sentir de cada uma dessas pessoas é que Jesus vai permitir que essas pessoas também ressuscitem. Então tem uma característica importante. Um jogo de palavras ali, um jogo conceitos. de palavras importante e que vai remeter diretamente a ressurreição, a Eucaristia católica. Enfim, tem essa importância muito grande aqui pra gente dentro desse espetáculo. Enfim, essa virtude da esperança, né? Ele até fala aqui, o Cheiroso, na fala final, vou só ler um trechinho, onde ele fala que uma vez que julgaram favoravelmente a Deus, porque é isso, você se arrepende, você quer viver em Cristo? Sim. Então, ele também julga vocês, os erros, as cegueiras, os embustes, tudo pede importância diante do fato de que vocês acreditaram finalmente em mim e diante da esperança que acabam de manifestar. Então, por isso, todos eles vão ser glorificados, enfim, né? O Cristo foi mais uma vez julgado e crucificado e é como se todos estivessem ali ganhando a vida eterna ou a oportunidade de renascer aqui na Terra e viver novamente. Foram salvos pela fé que eles têm em Cristo. Então, é um espetáculo que no final ele fica bem moralizador mesmo, bem católico, só que ele faz isso de uma forma não catética, de uma forma, sabe, lírica. Não, é sempre nesse cunho popular. Então, o tragicomédia. Exatamente. E aí, no final, essa palavra pena é muito sobre isso, sobre a misericórdia que Deus, que Jesus vai ter sobre nós. Ela vai trocando de significado. Em cima das leis. Esse espetáculo, inclusive, ele é estudado muito por estudantes de direito. Então, se você quer estudar direito, você tá se preparando para cursar o curso de direito, talvez na sua graduação você vai falar sobre isso, sobre essa condicionalidade da lei a partir da situação, da época. No segundo ato fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão da lei, o cumprimento de uma lei ali, que ela é mudada porque é o coronel, sabe? Então isso tudo essa flexibilização das leis e da aplicação delas fica muito claro no segundo ato, mas aqui no terceiro ato fala sobre qual lei? A maior das leis, a lei divina. É ela que importa, a lei dos homens não importa frente à lei divina. É isso. Dito isso, ai, gente, sensacional. Muito bom. Mas leiam esse espetáculo, tá, gente? Porque só falando aqui, ele não substitui. Não. Agora, sim, uma experiência minha. Eu tenho muita dificuldade com algumas leituras, principalmente cênicas e poemas. Meu Deus. Uma análise feita aqui te orienta, te ilumina o caminho para que você faça essa leitura de uma maneira mais produtiva, mais compreensiva, mais aprofundada. Mas é para fazer a leitura. Né? E aí uma dica que eu dou a vocês, um texto teatral ele não foi feito para ser lido, ele foi feito para ser representado. Então, se você ler ele como uma leitura tradicional, uma leitura, sei lá, um romance, alguma coisa assim, ele pode ficar enfadonho mesmo. Então, a minha sugestão, juntem com outros amigos de vocês, outros colegas e dividam os personagens. Um vai fazer o Pedro, outro vai fazer o Cheiroso. Eu fiz isso no ensino médio, foi muito legal. E é rápido, assim, você vai ver que você vai conseguir ler essa peça rápida, esse terceiro ato. É muito legal, porque você tá... É muito rico. É muito rico, cada um tá fazendo uma voz, tá cada um fazendo um personagem. E tá todo mundo estudando junto, assim. Então... Exatamente. Então, assim, é muito mais proveitoso quando você consegue fazer isso junto. Ou se você vai ler sozinho,
Inventa uma voz para cada personagem. Encena na sua cabeça. Sabe? O Cheiroso tem uma voz, o Pedro tem outro, sabe? Cada um deles, o Vicentão, que é o machão ali e tudo mais, ele é o Brutamontes, faz uma voz ali mais grave, então acho que isso vai ajudar vocês a fixar. Obrigada, Rodrigo. Obrigada por essa temporada de VersaCast com você. Muito obrigada pela análise de todas essas obras. É isso. Ano que vem a gente vê ele no País 2. É isso, pessoal. Espero por vocês e espero que tenha ajudado vocês aí com a aprovação. E a gente se vê no próximo episódio e a gente se acompanha junto até a obra 70. Então, tchau, tchau. Até o próximo episódio.